Fala galera, tranquilo? Meu nome é Antônio Galho. Venho falar hoje aqui um pouco sobre documentação. No meio da apresentação eu vou passar por várias ferramentas de documentação que nos ajudam a documentar o front-end. Lembrando que a documentação no front é em React, obviamente. Mas antes de passar por essas ferramentas que nos ajudam a fazer documentação no front, eu vou passar um pouco sobre a minha experiência na documentação, minhas dores, etc. Passar um pouco sobre boas práticas que eu fui descobrindo, que eu fui pesquisando, por que documentar, onde não documentar, o que evitar na documentação e por aí vai. Então, só para terminar a introdução, né? Complementar a introdução, meu nome é Antônio Galho, tenho 20 anos. Sou formado em técnico de informática pela ETEC Raiz, professor Horácio Augusto da Silveira, lá na Vila Guilherme, uma escola técnica daqui de São Paulo. Sou graduando em Ciência da Computação na Faculdade Impacta, fica aqui na Barra Funda, São Paulo. E sou desenvolvedor front-end na startup Lookbox, que é uma startup de BI aqui do Brasil. Só para terminar, com chave de ouro, falar um pouco sobre meu background, que ele é todo voltado para startup. Então, a Lookbox é uma startup, né, como eu já falei. Todo meu background de documentação, de front-end mesmo, cultura front-end, comunidade front-end, tá tudo resumido muito em startup, tá muito focado em startup. Porque é o meu mundo, é o que eu participo, etc. Eu falei com amigos que são front-end em empresas gigantes e retirei feedbacks deles e vou falar no meio da apresentação. Porém, o meu feeling, o meu background, etc., é tudo voltado para startup. Então, vamos nessa? Bom, agora que vocês já me conhecem, eu vou falar um pouco sobre a necessidade que eu senti na Lookbox de documentação de front-end, né? Antes de falar um pouco da necessidade, vou dar um pequeno contexto. A gente migrou de interface, né? A gente saiu do AngularJS para ir para o React.js há uns 2 anos. Então, é relativamente recente a nossa interface, a gente já está subindo o codebase de vários componentes reutilizáveis. E a gente já chegou num ponto em que a gente não sabia qual componente já existia ou qual não existia, se estava em desenvolvimento, se não estava, se estava em review, sabe? A gente precisava de uma listagem de componentes e a gente não tinha essa ideia geral assim, de componentes. Então, foi essa primeira necessidade que eu tive, né? Tipo, os meus parceiros de front-end já desenvolveram vários componentes muito legais, só que eu não sabia que existiam e eu queria muito utilizar. Só que, tipo, às vezes eu chegava a fazer um código igual, sabe? Refazer o componente mesmo, por não saber que existia, porque tava ali perdido nos arquivos e, tipo, cara, a gente não vai ficar caçando na árvore de arquivos, né? Por um componente legal, ou um componente que já existe e tal. Esse foi o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que, como a interface foi migrada do AngularJS, a gente migrou inicialmente em JavaScript, né? E a maioria dos componentes que a gente estava criando era em JavaScript ainda. A gente está implementando o TypeScript, está ficando bem grande agora, mas antes não. Então, vocês já devem ter visto, né, em algum componente grande, quando é só em JavaScript, né, o JCX lá, e o componente recebe várias propriedades, é muito difícil você saber quais propriedades que ele está recebendo, quem que está mandando, ou o que ele aceita receber. Quando o componente é muito grande, ele fica muito dinâmico, fica mais difícil ainda, e mais difícil ainda é quando você não faz o destructuring das propriedades lá em cima, e aí você só recebe um props. Aí você não sabe a mínima ideia do que tem naquele props ali, aí você só coloca um props ponto no Ctrl F e vai caçando, props ponto não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aí tipo, fica muito difícil. Então, em conjunto com a listagem de componentes, né, que a gente não tinha, né, eu queria muito um exemplo do que passar para aquele componente, o que é que aquele componente recebe. Obviamente que isso é fácil ter quando a gente usa o próprio types da vida, que a gente também não tinha, e o TypeScript. A documentação em si meio que obrigou a gente primeiro a colocar TypeScript para depois documentar, sabe? A gente criou um processo e ajudou muito a gente deslanchou o TypeScript na interface por causa disso. Tipo, cara, vai documentar um componente que é importante pra gente continuar o dinamismo do time? Beleza, vamos colocar para TypeScript antes, porque já puxa as propriedades e aí todo mundo segue feliz da vida, entendeu? Então esse foi o segundo motivo. O primeiro foi a listagem de componentes, o segundo foi o que cada componente recebe, e o terceiro foi falta de facilidade na hora de pegar um exemplo de componente. Então, quando a gente tem um projeto grande, a gente precisa testar algum componente, tipo, eu quero ver se esse botão é legal. Tipo, eu não tenho um print, eu não sei onde é que ele é chamado, minha aplicação tem várias páginas, tipo, eu não faço a mínima ideia de onde que ele está situado, né? E eu só queria vê-lo. Ou, às vezes, para você chamá-lo, né, para você implementar em alguma tela branca, por exemplo, às vezes é muito difícil, às vezes é um componente muito dinâmico, requer algumas informações de algumas requisições que você precisa fazer, e, tipo, fica muito complicado você ficar testando aquele componente, ou ver mesmo o que é que ele faz, né?
Então, eu queria muito algo que listasse os componentes, falasse o que cada componente recebe e, ainda por cima, me mostrasse o que é que o componente é e, tipo, me desse algum tipo de interação com o componente, sabe? Então, basicamente, foi essa minha necessidade, o feeling, assim, de primeiro, assim, que deu, né? Tipo, cara, eu já sei que existem vários componentes aqui na minha árvore de arquivos. Só queria um lugar que reunisse todos eles, me falasse o que é que cada um precisa receber e me desse um exemplo de visualização. Tipo, simples assim, né? Mas a gente sabe que não é tão simples. Bom, então, tendo em vista a necessidade que a gente tinha no front-end de documentação e alguns requisitos básicos que a gente já tinha levantado, por exemplo, listagens de componentes, exemplos de componentes que sejam dinâmicos e interativos com o usuário, a gente ficou meio perdido. Tipo, será que a gente usa alguma ferramenta? Para onde que a gente vai? O que é que a gente usa, né? De fato. E eu comecei a fazer uma pesquisa em cima disso. E eu caí no mundo paralelo de front-end, que é a documentação, que eu não fazia ideia do quão gigante que era, né? Achei algumas metodologias muito interessantes, como, por exemplo, a Documentation Drive Development, que tá aqui na minha colinha, que, cara, é simplesmente muito massa. Tipo, você literalmente documenta alguma feature ou algum bug fix antes de começar a desenvolver, né? Isso pode fazer muito sentido para algumas empresas que são grandes, por exemplo, o Google. E com esse gancho, né, do Documentation Drive Development, achei várias pessoas falando o que é bom fazer, o que é bom não fazer, né, o que é sempre bom evitar na documentação de front-end, etc. E com toda essa pesquisa, eu encontrei várias ferramentas que geram documentação do front automaticamente, né, geram sites estáticos ali, que são incríveis, muito melhores do que os meus arquivos README da vida, né, os Markdown que eu gerava, automaticamente, tipo, é uma mão na roda isso. E com todas as ferramentas que eu fui encontrando no meio do caminho, no meio da minha pesquisa ali, eu fui fazendo benchmark, né? Então aqui na minha colinha eu anotei algumas ferramentas que eu vou passar aqui com vocês hoje. Então Docsaurus é um exemplo, Storybook, DocZ, são documentações, cara, que são muito populares. O Storybook, por exemplo, recentemente recebeu um boom, né? Todo mundo tá falando sobre o Storybook. Até a Rocket City já fez um vídeo ensinando como utilizar o Storybook, um tutorial bem massa, eu recomendo muito assistir. E uma documentação, um tipo de documentação também que foi nova pra mim, que eu achei incrível ter, por exemplo, a SassDoc, que é uma documentação para CSS, e tem um tipo de documentação só para CSS e que tem várias ferramentas que fazem isso. E eu achei incrível, porque, cara, na Lookbox, por exemplo, a gente tem vários arquivos CSS que são legados e que são extremamente importantes para a interface. Tem várias classes muito importantes, só que eu não faço a mínima ideia de quais classes existem e, se existem, o que elas fazem, onde que são utilizadas, né? Então, eu achei muito massa esse tipo de documentação, não fazia ideia, e eu vou passar aqui com vocês hoje, falar um pouco sobre várias ferramentas e etc. E falar um pouco também sobre as boas práticas que eu fui vendo no meio do caminho, beleza? Vamos lá! Então, galera, agora eu vou falar um pouco sobre algumas dicas, né, que eu fui recebendo no caminho que eu fui fazendo de pesquisa e etc. Só que antes de falar dessas dicas e boas práticas, eu vou dar uma explicação sobre essas ferramentas de documentação, né? Talvez alguém não tenha ouvido falar ainda, mas a função dessas bibliotecas de documentação é literalmente gerar uma UI interativa de componente e os documentar. Então, às vezes, você está com muita dificuldade de fazer um exemplo daquele componente de forma interativa. Não adianta tirar um print ou gravar um GIF, né? Você quer realmente testar, então você vai pegar e importar esse componente em algum lugar da sua aplicação. É muito legal você ter um lugar separado disso, um lugar à parte, como se fosse um sandbox. É o que essas documentações fazem. Então elas vão gerar um set estático, vão gerar um build ali, né? E como são ferramentas específicas para React, são reativas também. Então você pode usar os seus states dentro do Storybook, por exemplo. Fica muito massa esse tipo de documentação. É uma mão na roda, te poupa muito tempo. Então é basicamente isso. Essas ferramentas de documentação vão gerar sites que pegam os componentes que você importar, documentam o que é que ele recebe, os tipos de propriedades que ele recebe, e ainda você pode editar a documentação, colocar um título, uma descrição, imagens, etc. Complementar a documentação, mas o core da documentação é importar o componente que você está chamando, documentar as propriedades que ele recebe e deixar de forma interativa. Então, talvez se você clica no botão, abre modal. Então, primeira frase, muito importante. Se você quiser que os componentes sejam reutilizados, as pessoas devem saber que eles existem. É o primeiro ponto que eu tive lá na necessidade de documentação. Então, a gente estava fazendo vários componentes para serem reutilizáveis, só que a gente não sabia o que o outro estava fazendo no mesmo momento. Então, acabava que algum componente não ia ser reutilizável, entendeu? Outro ponto muito importante, manter a documentação sempre atualizada. Se você quiser que sua documentação seja realmente útil na sua empresa, no seu front-end mais específico,
você precisa deixar ela atualizada, o mais atualizado possível, porque se eu utilizo essa documentação para consultar alguma coisa, ver como é que usa um componente ou não, talvez você tenha feito alguma feature, algum componente novo, algum bug fix em um componente que já existia, que não aparece na documentação, e aí acaba ocorrendo uma falta de comunicação, uma falha de comunicação ali no meio, pela falta de atualização na documentação. Então, super importante. É muito legal quando você coloca essa atualização na documentação, ou criação de um documento, de uma documentação nova, né, de um arquivo novo de documentação, no processo de desenvolvimento. Então, alguém te pede para fazer uma nova feature, um novo botão. Você, no prazo que você vai estipular para fazer esse botão, você já coloca a documentação no meio, como se fosse teste, né? Você poderia colocar o teste integrado no processo de desenvolvimento. Agora, você coloca documentação, super importante. É muito importante também você entender o produto que você está documentando e colocar em vista os públicos-alvos que existem, né? Se existirem. Mais de um, né? Então, super importante você fazer esse mapeamento e decidir qual ferramenta que é boa ou não utilizar. Muito importante também, não prometa futuras features pela documentação. É sério, isso é tipo um vício. Talvez você se empolga muito na documentação porque é super simples de fazer, às vezes você vai colocar só os tópicos do componente e às vezes não vai para frente. Ou você quer adicionar uma nova propriedade que aquele componente vai receber, uma nova funcionalidade que aquele componente vai ter pela documentação e às vezes você acaba esquecendo. Isso é bem comum em ambientes de startup, né? Porque é muito corrido, sempre tem bastante coisa para fazer, às vezes você, se não deixa documentado, esquece mesmo. Documentado em caso de software de task, né? Que é o que eu vou falar agora, que é o Jira, ClickUp, Rally. Documentação não é lugar para você fazer promessas de features ou anotar tasks que você precisa fazer, como se fosse um to-do list. Documentação serve para você documentar os seus componentes. O último ponto muito importante é Jira, ClickUp e Rally não são documentação. Então, para quem não conhece, esses são softwares de tasks, né, de to-dos. Várias empresas têm as metodologias ágeis, etc. Então, a gente utiliza bastante esses softwares para controlar o que a gente está fazendo agora, o que a gente vai deixar para fazer depois, controlar as prioridades mesmo do que a gente precisa fazer. E quando a gente precisa fazer um botão novo, por exemplo, a gente vai lá criar um user story, por exemplo, né, e a gente vai colocar os requisitos daquele botão. Pode acontecer desses softwares de tasks, de gerenciamento de equipe, se transformarem em documentação. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Evita, total. Porque quando a task fica finalizada, é muito fácil de você esquecer que ela existe, para você procurar depois fica muito chato. Aí você volta a ter os mesmos problemas. Então, documentação nesse software de gerenciamento de equipe não rola. E é isso, agora vamos para a prática. Bom, então vou começar dando exemplo aqui do Storybook, né? Vocês podem ver que eu já estou com o meu VS Code aqui aberto, configurado. Um projetinho em React bem simples, né? Eu criei usando aquele Yarn Create React App, tá em tudo em JavaScript aqui. Configurei o Storybook pela documentação deles, é super simples. E eles já trazem pra gente essa pastinha de Stories. Dentro dessa pastinha de Stories a gente tem alguns componentes, alguns estilos de CSS e algumas documentações. Você pode ver que as documentações aqui do Storybook sempre vão ter o middle name como Stories. Porém, você não precisa colocar essas documentações dentro de uma pasta Stories, né? Você pode espalhar a documentação pelo seu projeto e não vai ter problemas. Porém, nesse exemplo aqui que eles trazem, eles já colocam tudo junto numa pasta só. Então, a gente tem aqui um componente bem simples, né, com algumas prop types aqui, vocês podem ver que a gente recebe algumas propriedades, a gente tipa elas, né, como a gente não está usando TypeScript, a gente está usando prop types, e o botão super simples, e a documentação dele, ela também é super simples, só tem 36 linhas, e vocês vão ver a quantidade de coisa que o próprio Storybook gera. Essa é a melhor parte, né, que ele faz tudo sozinho, a gente só precisa escrever 37 linhas para ele gerar tudo aquilo. Então, aqui um sistema de roteamento básico do Storybook, né? Temos um py chamado example, e aí dentro desse py vai ter um button, e aqui o componente que a gente chama, né, diretamente do próprio React, toda a sintaxe aqui é JCX. Então, a gente faz um template, etc. E aqui eles chamam de stories, né, que são as páginas de documentação, os tipos de botão que a gente pode ter. E aqui as propriedades que ele recebe que a gente pode ir alterando. Então, aqui vocês podem ver também que eu já estou rodando o servidor de desenvolvimento do Storybook, né, é só rodar um yarn Storybook ou um npm Storybook. E ele já vai abrir aqui a página, juntando todos aqueles arquivos que tem o middle name stories.
E aqui a gente já consegue ver o nosso componente de botão, né? Então o componente de botão em si é esse cara aqui. Aqui embaixo a gente tem todas as propriedades que ele recebe e o melhor de tudo que a gente pode interagir com essas propriedades. Então mudar alguma propriedade de true ou false, mudar a label que ele recebe ali dentro, escolher a cor e etc. A gente pode atribuir algumas ações e fazer algumas interações automáticas para esse componente. Ele também gera uma página de docs, que é só a documentação dele mesmo, sem aquelas interações todas. A gente geralmente costuma usar essa página de documentação para fazer deploy em produção, por exemplo, para os nossos usuários finais. E aqui a gente também tem o nosso Code Sandbox, né, com o nosso snippet, nosso template de código, muito bom. E basicamente é isso, né? Então todo o nosso sistema de roteamento está por aqui, ó, o example, que é o pi, o button e as suas stories, e isso se repete. Aqui tem uma documentação muito massa de página, dá para utilizar muitas coisas aqui dentro. Mas vamos pro próximo. Então, galera, dando continuidade aqui aos nossos exemplos, eu estou com o Docsaurus aqui aberto no meu VS Code e essa ferramenta de documentação ela é bem bacana pelo fato dela ter sido feita pela Meta, né, a famosa Facebook aí, antiga, e continua sendo mantida pela Meta. Confesso que eu não explorei muito sobre o Docsaurus, mas é uma documentação bem bacana e bem robusta. Então eu baixei aqui o exemplo que eles dão pra gente, já dá pra ver aqui que a estrutura de arquivos é bem robusta, mas a estrutura de arquivos e a estrutura da ferramenta de documentação também é bem parecida com a do Storybook. Então a gente tem um arquivo de configuração da própria UI, a gente pode aqui mudar informações sobre o footer, navbar e etc. A gente aqui tem a nossa pastinha de documentação, as nossas categorias. Dentro de cada categoria temos um arquivo de configuração para a categoria, que é bastante legal, então a gente já consegue colocar um título para ela, a posição que ela vai ocupar e etc. E dentro de cada categoria, né, a gente está fazendo as documentações via Markdown, mas também eles fazem utilização desse MDX, né, que é o Markdown junto com JCX, que tem um exemplo bem legal aqui embaixo, né, então a gente já consegue ver um componente JSX dentro de um Markdown, que é mind-blowing, né, que já vou mostrar ali no browser como é que fica. E, obviamente, a gente também tem a parte do React normal, que são as páginas, etc., chama componentes, blá blá blá. Então, indo aqui para o site de documentação que o Docsaurus gerou, né, essa aqui é a parte do React, a documentação em si é esse cara aqui. E a gente consegue ver que ela é bem parecida com a documentação do próprio React, né? A sidebar aqui do lado direito, né, bem parecido. Várias alterações foram feitas, obviamente, né? Mas é bem bacana aqui. Então, toda essa documentação, toda essa página de documentação aqui, ela é gerada. Então, essa sidebar, essa navbar, esse footer, tudo isso é gerado. O sistema de roteamento, links, né? Você vê lá que no código a gente só tem arquivos MD. E aqui já fica com outra cara, né? Então, aquele exemplo de Markdown com o JCX tá bem aqui, né? Então aqui a gente tem o nosso playground, né? O nosso code snippet, e aqui a gente já tem o nosso componente totalmente interativo, né? A gente pode brincar bastante com os nossos componentes aqui nessa documentação. Ela fica bem bonita. Eu particularmente usaria essa documentação para documentar alguns fluxos, alguma parte mais estrutural, né? Eu achei mais simples fazer documentação de componente, focado em componente visual, né, no Storybook, mas existem várias outras aqui, infelizmente não dá o tempo para passar por várias. Então, galera, passando aqui para finalizar a apresentação, né, a gente passou por alguns pontos muito importantes, como as necessidades, alguns requisitos básicos que uma documentação precisa ter no front-end. A gente passou por várias ferramentas, a gente passou por boas práticas, o que evitar de fazer, o que não evitar de fazer, o que fazer bastante, né? Como manter a documentação atualizada, super importante. Muito importante também estudar o público-alvo. Como eu disse, na Lookbox a gente tem 2 tipos de público-alvo e é super importante a gente ter tido esse estudo, esse mapeamento antes de escolher uma ferramenta, por exemplo. Muito importante frisar também, existem várias ferramentas para tudo hoje, então é muito importante que a gente faça um benchmark, um estudo antes, teste várias ferramentas antes de escolher a que a gente realmente quer. Às vezes a gente não precisa nem de uma documentação super robusta, mas às vezes a gente só descobre isso pesquisando, né? E em conjunto de saber qual o cenário que a gente se encaixa hoje para escolher qual a melhor documentação, é super importante a gente fazer um benchmark de todas as ferramentas para ver qual que nos interessa mais, né? Como eu tinha dito também, no nosso caso na Lookbox a gente preza por uma ferramenta que tem uma comunidade muito grande. Então só algum desses reminders aí. E agora me resta só agradecer a galera que organizou esse evento maravilhoso, né? Os organizadores e organizadoras desse evento, muito massa, muita organização, muito tempo prévio, né?
E, pô, muito obrigado por me darem essa chance de estar falando com a galera aqui. Muito obrigado, galera que está me assistindo. É um sonho pra mim. E é isso, gente. Tô indo nessa. Um beijo, um queijo, um abraço. Até mais.